Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o Renato, voltando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Hoje nós vamos dar início aqui a uma série de vídeos falando mais como um bate-papo formal, trazendo alguns livros, algumas obras e alguns comentários dentro dessas obras, sabendo se os irmãos podem interagir, comentar e entender realmente a proposta, a perspectiva do autor. Porque o que acontece? Hoje eu vou trazendo aqui uma obra, como já está na thumb, vocês já devem estar sabendo, uma obra que é muito rara, porém uma obra assim interessantíssima. E vou até mostrar para vocês aqui essa obra. Já terminei a leitura dela já. Eu achei a obra interessante, que é essa aqui, ó, a primeira carta do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto, tá? Essa aqui é do autor Gottfried Breckmeyer, que é de um autor luterano, tá? O que eu vou fazer? Qual é a proposta desse vídeo? Principalmente para começar essa série, a gente sempre tem visto aqui alguns debates falando justamente aqui sobre temas que vão abordar tanto a diferenciação entre calvinismo e arminianismo. Então, por que eu peguei essa obra? Renato, uma obra que ninguém conhece, porque é de um autor luterano, então é uma posição luterana, porque a gente não vê luteranos em debate, você quase não vê exposição de doutrina luterana, muito pouco, então poucos conhecem. O luteranismo é muito forte na região sul. Então, quando a gente fala sobre doutrinas luteranas e como é a visão, a perspectiva deles, a questão de alguns tópicos bíblicos na visão luterana, então pouca gente conhece. Então, como é a primeira carta de Paulo, imagina o que tem aqui, irmãos. Vai falar sobre exclusão, vai falar sobre casamento, vai falar sobre aquelas questões todas da ceia, sobre os dons espirituais. E hoje eu vou abrir a série aqui falando sobre dons espirituais, porque pouca gente conhece qual é a visão da igreja luterana sobre os dons sobrenaturais, os dons do Espírito, os dons ministeriais, tá? Então, como eu falei, saindo um pouco do calvinismo, arminianismo, a gente vai para uma vertente que pouca gente fala, pouca gente conhece, e para o autor aqui, que é um autor referenciado, falar um pouquinho sobre os dons espirituais na visão dele, tá bom? Antes, bom, dá aquele like, aquela curtida do nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a divulgar e compartilhar nossos vídeos nos grupos que você faz parte, seja grupo de teologia da sua igreja, ou grupo do WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, tá bom? E não se esqueça, acione o sininho das notificações, né? Você vai apertar aquele sininho, vai abrir aquelas 3 abinhas ali. A primeira vai estar escrita assim, todas. Você aperta e você vai estar atualizado. Todo o conteúdo que chegar aqui no canal você vai ser notificado. Mas sempre observando se aquele sininho está ativado, tá, irmão? Porque de repente o YouTube sempre desativa aquele sininho e você fica desatualizado e não recebe as notificações, tá? E lembrando também, segue a gente lá no nosso Instagram, Hora_Teológica, e o nosso grupo do WhatsApp que está ativado, irmãos. O que você está esperando? Sempre informações lá de obras que estão chegando no mercado. Quem quiser fazer parte também, sempre comunicação, tem troca, tem venda, informação de obras que possam vir ser traduzidas, né, lançamentos. Só mandar seu nome e seu contato por e-mail que vai aparecer na tela aí, santosrsb2004@gmail.com, ok? Bom, sem delongas. Essa obra aqui, deixa eu falar um pouquinho aqui. Quem é esse Gottfried Breckmeyer, que é um autor luterano? Ele nasceu em 4 de janeiro de 37, em Cachoeira do Sul. Estudou teologia em São Leopoldo, na Alemanha. Foi ordenado ao Ministério Pastoral em 64 e em 68 concluiu o doutorado na Universidade de Göttingen, na área de Novo Testamento, exercendo a seguir a docência nessa matéria. Foi pastor-presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Ele participou de presidente da Federação Luterana Mundial, 90 a 97. Participou de diversas comissões ecumênicas em nível nacional e internacional. Atualmente é professor emérito da Faculdade Este, tá? Escola Superior de Teologia. É autor de numerosos artigos em revistas nacionais, internacionais e livros. O exemplo de O Ser Humano em Busca de Identidade, A Autoridade da Bíblia, Por que Ser Cristão e Ciência e Religião, todos da editora Sinodal. Aqui, ó, parceria da Faculdade Este, tá? Vamos, não briga não que eu estou suando bastante hoje. Não hoje, né? Esses dias aqui no Rio de Janeiro está fazendo um calor absurdo. Nós estamos com uma sensação térmica aqui de acima de 40, não sei. Está muito quente, tá? Olha só, eu separei pra gente aqui para falar sobre o quê? Os dons carismáticos. Então, só para ter uma noção, qual é a visão do pentecostalismo clássico? Né? Principalmente aqui a gente vê a Assembleia de Deus, Deus e Amor, algumas igrejas, né, que tem um viés pentecostal bem enraizado, né, bem forte. A Assembleia de Deus acredita o quê? Que a questão do batismo com o Espírito Santo, eu vou citar bastante isso, batismo com o Espírito Santo, esse termo é muito focado ali principalmente em Atos 2, né? A base em Atos 2, em alguns textos em Atos ali,
que vão corroborar o quê? Que a partir do momento que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ela tem que falar em língua. A evidência, a primeira, única e maior evidência é o falar em línguas, né? Na visão pentecostal clássica, tá? Embora hoje tenha algumas pessoas que diverjam, mas a grande maioria, tá? Até a confissão de fé mesmo da Assembleia de Deus, no caso, reforça a sua doutrina, tá bom? Essa visão pentecostal. Existe a visão cessacionista, que creem, que até também são divididos, creem que alguns creem que alguns dons chegaram até hoje, no caso os dons ministeriais, mas os dons sobrenaturais eram registro apenas para testificar a era apostólica. Então, para eles, os dons cessaram no período apostólico, a partir do momento que não tinha necessidade mais, porque a igreja já estava alicerçada. Alguns acreditam que alguns dons desses sobrenaturais ainda existam. Por exemplo, hoje, os sensacionistas não creem, na maioria, que sejam dons de cura, que Deus não vai dispensar esses dons à pessoa, mas que vai usar conforme a necessidade. Principalmente, não o dom de línguas, como os pentecostais acreditam, como alguns falam, línguas de anjo, línguas estranhas. Para eles, as línguas existentes só são a xenolalia, ou seja, idiomas de outras nações, e não a glossolalia ou glossolalia, que são línguas estranhas, né, como é falado hoje. E você tem um outro grupo, que é o grupo de dissidentes do pentecostalismo. Você tem o carismatismo, tá? Que vai quase na mesma vertente dos pentecostais, porém não vê a visão pentecostal como a primeira evidência da língua estranha por batismo. Não. Eles acham que a pessoa foi batizada, qualquer dom espiritual está na mesma categoria das línguas, ou seja, como o Espírito distribui a cada um como quer, como os carismáticos creem, então as línguas elas não estão acima dos outros dons. Está no mesmo catálogo, porém, Deus, quando quer dispensar a sua graça, ou dar os seus dons espirituais à igreja, dons sobrenaturais, independe de qual dom seja, embora, na maioria das vezes, a gente vê as pessoas realmente recebendo o dom de línguas. Por quê? É uma testificação externa e daqui a pouco, depois, ou seja, nesse vídeo ou em outro, fazer continuação aqui dele, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar também na minha parte final, se não ser nesse vídeo, em outro, o que eu me apoio a partir da minha leitura bíblica, tá bom? Vamos aqui. Eu separei na página 156, ele vai falar sobre os dons do Espírito. A base ali em 1 Coríntios, né, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, não é isso? Principalmente até o versículo 11, né? O texto no versículo 11 de 1 Coríntios 12 fala assim: mas um só, o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então isso aqui é a visão mais carismática, né? Vamos lá. Olha o que o autor vai falar. A partir do capítulo 12, Paulo reage a mais outra consulta da comunidade coríntia, denuncia a típica fórmula introdutória acerca de 12:1, sendo que o assunto diz respeito aos dons do Espírito, pneumatica. Também, desta vez, desconhecemos a preocupação exata levada à atenção do apóstolo. Dependemos de conclusões tiradas em sua resposta. Em Corinto, verifica-se verdadeira explosão de experiências carismáticas, de acordo com o entusiasmo atestado à comunidade em outras partes da carta. O Espírito produz fenômenos sensacionais, entre os quais a glossolalia goza de especial apreço. Glossolalia, no caso, as línguas estranhas, né? Os prodígios do Espírito, porém, além de pasmo, provocam inseguranças, como se relacionam com fenômenos semelhantes do mundo pagão, porque no mundo pagão tinha essas experiências estáticas. Êxtase não é nenhuma particularidade cristã. Olha isso. Surge a pergunta pelo distintivo do Espírito de Deus no universo dos demais Espíritos. Olha só, aqui já começa a falar que, pelo fato dos coríntios terem alguns, né, recebido o dom da variedade de línguas, não vou falar dom de língua, variedade de línguas porque são várias, ou várias formas, né? Eles se asseguravam e se achavam mais espirituais que os outros não tinham. Então, como é uma evidência externa, muito um caso sobrenatural e diferente, eles se colocavam num patamar diferente dos outros. Bom, aqui vai a minha crítica para os dias de hoje. Não é muito diferente, tá, irmãos? Vamos lá. Deixa eu pegar outra parte aqui, que ele vai muito mais a fundo sobre os dons do Espírito. Isso aqui praticamente, deixa eu ver aqui, ó. Olha só, página 162, ele vai falar o seguinte: com relação à operação de milagres, enumerada na sequência, permanece igualmente incertezas. Porventura estaria o apóstolo referindo-se à prática exorcista, no caso de expulsão de demônios, a qual mais nunca aludiu.
Mesmo que não seja o caso, é provável que os atos poderosos, dynamis, né, tenham uma vista à libertação de poderes demoníacos, a superação de dependências fatais, a restituição da sanidade mental. Inclui-se, portanto, os carismas terapêuticos. Enquanto isso, a profecia é carisma com um perfil claro. Não deve ser confundida com vaticínio ou prenúncio do futuro. Profetas são antes proclamadores da vontade de Deus, de seu desígnio e de suas obras. Lembrando que a profecia não está somente relacionada a futuro, né? E profecia aqui, no termo bíblico, não tem nada a ver com eu profetizo na tua vida, ou certos tipos de profecia que está sendo só falada com a pessoa, fala assim, Deus vai te dar vitória. Isso não é profecia. Lembrando que as profecias, você vai ver aquela questão ali, quando Jesus vai encontrar com João na ilha de Patmos, ali logo no início do Apocalipse, o que Jesus vai falar? Escreve as coisas que são, as que eram, as que hão de vir. Ou seja, também está relacionado ao passado e ao presente, coisas que estão em oculta, né? Não só vaticínio futuro. Alguns, até no Antigo Testamento, é chamado de videntes, né? Profetas são... Deixa eu ver aqui. O Novo Testamento segue a trilha do Antigo, incorporando o evento de Jesus Cristo em sua mensagem. É devido aos profetas cristãos anunciar o Evangelho de modo claro e inteligível. Já que existem também os pseudo-profetas, os maus pregadores, falsos pastores, devem entrar em ação o carisma do discernimento de espíritos. É aí que eu falo, é um dom que hoje, irmãos, você pode deixar um comentário aí, respeitosamente, não discordando, só para completar aqui a nossa conversa, tá bom, irmãos? Discernimento de espírito é um dom tão espiritual quanto os outros, tão importante quanto os outros, talvez tão importante ou um dos mais importantes para a igreja, porque o discernimento de espírito, ele vai fazer o quê? Ele vai discernir o certo do errado dentro da palavra, ou com uma pessoa que está pregando heresia, ou a questão de ocultamento de demônios, né? Pessoas que realmente falam que são e realmente não são, você consegue discernir a espiritualidade da pessoa. Não espiritualidade, né? Se aquela pessoa realmente é uma pessoa cristã, porque o Espírito vai testificar ou não. E olha isso aqui. Então hoje as pessoas não dão muita ênfase a discernimento de Espírito, né? Fala-se muito, mas hoje pratica-se pouco. É trabalho crítico, avaliativo, que põe à prova a mensagem e testa a solidez evangélica. Não pode prescindir da reflexão teológica. Por fim, aí ele vai aqui para o texto onde vai falar sobre a glossolalia, as línguas. Por fim, Paulo cita o carisma da glossolalia, ou glossolalia, mas não sem fazê-lo ladear de imediato do carisma da interpretação. A glossolalia precisa ser traduzida. Revela-se nisso uma postura crítica frente ao fenômeno, assim como a própria localização no final da lista o acusa. Né? Deixa eu ver aqui. Depois a gente vai aqui, vou para o texto bíblico e vou praticamente dar uma resumida do que o autor está falando. Entre a variedade dos dons do Espírito, falar em línguas é apenas um e nem o mais importante. Alguém vai falar, irmão, que isso? O irmão, então ele é sensacionista. Não, irmão, quer ver que eu falo a posição do luterano? O luterano ele é carismático. Eles creem nos dons espirituais, eles creem na continuação dos dons no dia de hoje. A questão é que tem a visão carismática. Ele é diferente do calvinismo, tá? Porque tem calvinismo sensacionista e tem calvinistas até que são continuistas. Por exemplo, o Wayne Grudem é calvinista, ele é continuista, né? Então é independente. Agora, aqui o autor ele vai pela questão carismática que eu falei. Ele fala que realmente a evidência do dom também é a língua estranha, não é só as línguas estranhas. Ele acredita em língua estranha. A questão toda é que não é só a primeira evidência como língua. Porque, vou falar uma coisa particular, irmão, assim, que eu já vi. Já vi pessoas que pelo fato de não falarem em línguas estranhas, não seriam ordenadas a ministério. Agora, a discussão é, onde está na Bíblia? Tem catálogos ali de prescrições para como se deve ordenar um ministro. Em todos os catálogos, eu vou deixar depois abaixo o link da descrição ali no vídeo, nos catálogos que existem, você não vê nenhuma prescrição para ordenar alguém se a pessoa tiver ou não tiver dom de línguas. Então, quer dizer, se a pessoa tem outro tipo de dom, se Jesus quiser dar um outro tipo de dom àquela pessoa, o Espírito Santo derramar um outro dom, mas que não seja dom de língua, aquela pessoa, para a visão humana, ela está incapacitada. É uma visão equivocada, tá? É a minha opinião, conforme o que acontece nos dias de hoje. Eu passei por isso, já vi pessoas até buscarem batismo, falar em línguas, buscarem batismo, não ser batizado, ficar frustrado. Posteriormente, o pastor que orava por essa pessoa, né? E depois, futuramente, eu fui ver outras situações como essa. O pastor falou assim, não, Deus batizou aquela irmã, mas não batizou com línguas, deu um dom de cura a ela. E aí, irmão, fala o quê? Soberano é Deus ou é um homem?
Infelizmente, existem dogmas onde as pessoas colocam na caixinha de sapato. Deus tem que trabalhar dessa forma. Porque senão a gente não aceita que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo, porque só que ela não fala em línguas. Ora, então se línguas estranhas é acima de outro dom, por que aqui está falando no caso? Eu vou para o texto daqui a pouco, provando que o texto vai falar sobre o quê? Que batismo em línguas, o derramamento em línguas, é um dom espiritual, sim. É útil, sim, mas não edifica a igreja. Por isso que Paulo fala assim, aquele que fala em línguas, peça, ora para que possa interpretá-lo. O dom de línguas, ele depende da interpretação. Porque ninguém acho que nunca pensou nisso. Deus, quando vai dar os derramamentos dos dons do Espírito, todos os dons espirituais são para edificação corporativa, para a igreja. Só as línguas estranhas, ela não edifica a igreja, ela edifica só a quem fala, embora a mente fique infrutífera. Paulo fala isso. Só vai encher e renovar, edificar ela, mas ela não está entendendo o que está falando, porém é só ela. O público não está sendo edificado. E a função dos dons espirituais é edificar a igreja por completo, não é um dom egoísta, nenhum dom é egoísta. Né? Ali é uma questão de evidência externa. Então por que, irmãos? Porque tem tanto mais gente que é batizada, que fala em línguas do que tem outros dons. Porque talvez seja o dom, entre outros, que é o mais simples, porque ele depende de outro dom para completar, né? a sua edificação, a sua função, e pelo fato também de ser a única evidência externa. Por isso que tem pessoas que às vezes é batizada com o Espírito Santo, nesse termo, que tem outros dons, as pessoas não sabem, às vezes porque não manifesta tanto, e desconsidera, porque não é um dom visível. O dom de língua naturalmente está numa liturgia, num culto, numa oração, e acontece das pessoas, aquela é batizada com o Espírito Santo, mas outras não são menores, ou não têm o dom só porque não manifestam. Isso é deixar bem claro. Tá? Olha só. Paulo desvaloriza o que em certo grupo gozava de especial apreço e era considerado fala celestial. É o que eu falei lá na frente, lá atrás, acontece no dia de hoje. Muitas pessoas acham que já é o ápice da espiritualidade falar em línguas. Irmãos, amém por você falar em línguas. Respeito a visão de cada um. Só que não é acima de outros dons. Até porque, daqui a pouco eu vou para o texto. Vamos lá, deixar para depois. Ele não pretende, em absoluto, banir a glossolalia do culto cristão. Outra coisa, quando eu falo, ou quando até o autor está falando aqui, e Paulo falando, quando a questão de fazer uma régua, uma metragem no uso das línguas, principalmente as línguas, ele não está banindo, ele está simplesmente colocando uma métrica e uma regulação, porque todo mundo falava em línguas, ninguém era edificado e as pessoas achavam que aquilo ali era normal. Então o culto virava uma bagunça. Por isso a questão ali do texto fala sobre ordem de culto. Tá? O Espírito Santo pode perfeitamente articular-se em fenômenos extraordinários. Questiona, porém, o monopólio que se atribuía aos mesmos. Presta bem atenção. A formulação tipos de línguas mostra que o apóstolo entende que se trata de um fenômeno de modo algum homogêneo. Existem diferentes modalidades de línguas. Até falei. Por isso que tem o nome do termo para os dons de línguas é variedade. Todas elas têm em comum ser uma expressão verbal incompreensível, desarticulada, já não sob o controle da razão. No entender do apóstolo, falar em línguas somente tem valor para a comunidade se houver quem possa interpretar, ou se tiver outra pessoa na liturgia do culto com interpretação de línguas, ou ela mesma tiver interpretação de línguas também. Aplica-se também a glossolalia o critério do fim proveitoso, a que todos os carismas devem obedecer. Fim proveitoso, entende-se, em comum. Fim, propósito coletivo, edificação da igreja. Você está falando em língua no meio do culto, alguém está entendendo? Se a pessoa não tiver interpretação, a igreja não vai entender. Quem tiver interpretação pode entender, mas o restante da igreja. Né? Agora vamos lá. Corroborando o que o autor está falando. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Agora olha isso aqui. Ora, a diversidade de dons. Bom, irmãos, é muito claro. É muito claro. A questão toda que eu sempre converso com meus irmãos. Quando você vê um debate entre pentecostais clássicos, ou você pega um carismático,
o carismático, ele também vai pela linha do pentecostal. Só que o pentecostal ele não vai muito para a linha do carismático. Por quê? Os pentecostais ficam muito na base do Atos dos Apóstolos. Tá? O texto da casa de Cornélio, os samaritanos, né? A questão de Atos 2, lembrando que Atos 2 ali é xenolalia, né? Porque foi proclamado o evangelho para as nações, falando cada um nas suas línguas. Eles entenderam. Eu não creio, tá? Não creio, particularmente, porque o texto não deixa base para isso. Isso é inferência. Respeito quem pensa o contrário. Mas falar que Jesus derramou a interpretação de línguas para aqueles que estavam lá fora no Pentecostes. Complicado. Né? Complicado. Até porque a promessa de derramamento de dom de Espírito é para aqueles 120 que estavam no cenáculo, e não para os que estavam lá fora, ouvintes. Certo? Deixar bem claro isso. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito, agora, olha a distribuição. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Está falando só sobre dons sobrenaturais. E a outra, operação de maravilhas. E a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. E a outra, variedade de línguas. E a outra, interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, então é aquilo. O Espírito Santo ele vai distribuir da forma que ele quer, como ele quer, para quem ele quer, o dom que ele quiser. Então, falar que só para essa forma a pessoa a gente considera como sendo batizada no Espírito Santo. Acho que é preciso rever, né? Outra questão aqui, onde também não observam muito. O capítulo 14. Seguir a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Procurai com zelo os dons espirituais. Principalmente profetizar. Por que Paulo falou? Procurai principalmente de falar em línguas. Aí ele continua. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha a diferença aqui, irmãos. Prestem bem atenção nisso aqui. É a Bíblia que está falando, não é o irmão Renato que está falando. Eu quero que todos vós falem em línguas estranhas. Aqui tem algumas interpretações que falam que realmente em Corinto todo mundo tinha dons espirituais, porém nem todos falavam em línguas. Algumas interpretações. Mas muito mais que profetizeis. Olha que Paulo falando, quero que vocês muito mais profetizem do que falem em língua. Por quê? Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas. Não que seja melhor, maior pelo fato de que a abrangência do dom de profecia que edifica a igreja. Está muito claro aqui no texto. A não ser que interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando língua estranha, não vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia, da doutrina. Aqui, Assim como vós também falam língua, não pronunciar de palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Então, irmãos, assim, mas eu, se ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. O que fala será bárbaro para mim. Ou seja, ninguém entende o outro, ninguém é edificado. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Porque você não entende o que está falando, mas sabe que está falando línguas estranhas que você não conhece. Entendeu? Então, irmãos, olha só. A visão do autor, dá para ver que é uma visão carismática. Ele não está renegando os dons espirituais, muito menos renegando ou anulando a evidência, a eficácia, a validade do dom de línguas. Pelo contrário, assim como eu também penso. Todos os dons estão na mesma categoria. Nós lemos ali 1 Coríntios 12. Todos os dons são listados de formas iguais, na mesma prateleira, no mesmo nível, na mesma eficácia. Porém, as línguas estranhas ela necessita de interpretação. E mesmo com a interpretação, ela não se torna maior do que, por exemplo, a profecia. Entende? Cada um tem a sua função. Eu entendo que realmente nós fomos ensinados assim,
a igreja pentecostal. Eu faço parte de uma igreja pentecostal, tá? Faço parte da Assembleia de Deus. Porém, cada um tem a sua liberdade de interpretação. Só que a liberdade de interpretação ela vai até no limite onde a Bíblia vai te regular. Entre ficar com o dogma da igreja, doutrina da igreja, o que a igreja pensa, o que os homens pensam, como os homens regulam a questão dos dons espirituais dentro da igreja e como eles procedem. Ah, irmão, você não fala em língua, então você não pode ser ordenado. Tem gente que não pode nem ser obreiro, irmão. Diga a verdade. Seja sincero, tem igrejas por aí que já avançaram um pouco nesse pensamento. Outras pensam dessa forma. Entendeu? Não estou falando que a pessoa ficou ultrapassada, não. É o pensamento particular de cada um. Mas pega esse funcionamento da igreja, que a pessoa não pode ser obreira, não pode nem mesmo dar, se ela tiver realmente capacidade de dom de ensino, que já é outro dom já, da escola dominical só pelo fato de ela não falar em língua. Então, assim, isso acontece em algumas igrejas. Alguns irmãos passaram por essa experiência, ou conhecem alguém que já passou por isso, ou passa por isso, então sabe que é verdade. Eu já vivi isso, entendeu? Então, não é que eu esteja, estou atacando o dogma da igreja. Não, pelo contrário, eu sou continuista. A questão é como ver esses dons numa linha em que eu não venha ferir a revelação bíblica, mas primeiramente eu tenho que ficar com a revelação bíblica antes de ficar com o que os homens ensinam. Eu tenho que levar tudo para a Escritura. O que os bereanos faziam? É isso que estão falando? Estão ensinando isso? Vamos para a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra última, é a regra de fé e prática, como manual de doutrina e fonte, então a consulta final, a consulta para regular e filtrar, tem que ser sempre a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, assim, essa primeira questão de vídeo de leitura que a gente está fazendo, aqui eu me foquei mais na questão dos dons espirituais, das línguas estranhas, variedade de línguas, né, principalmente, porque o autor vai citar outros pontos aqui. Então é muito interessante essa obra, quem puder encontrar, tá? Porque ele não é sensacionista, pode ficar tranquilo, a visão luterana não é sensacionista, ela só diverge um pouco entre o calvinismo e o arminianismo. Por isso que eu peguei uma visão neutra, tá? Uma visão neutra, para não, tá puxando sardinha e para outro, para todo mundo conhecer como é a visão luterana e como é de fato o que acontece com a visão carismática. Embora os pentecostais sejam carismáticos, porque carismático, carisma, né, é aqueles que creem realmente na continuidade dos dons. Os pentecostais são carismáticos. Essa diferenciação que fazemos é para botar algumas classes de entendimento e perspectivas diferentes. Os pentecostais clássicos acreditam que a primeira e única evidência são as línguas estranhas, baseado em Atos 2 e alguns textos também em Atos também que realmente vão evidenciar, e eu creio nisso, enquanto tem outros textos também que não vão evidenciar. Fala sobre o batismo, mas não fala que é em línguas, então fica uma coisa subjetiva, fica aberta. Então, falar ali que também, nesses textos onde não crava que é realmente línguas estranhas, é inferência. Eu estou colocando a minha ótica sobre o texto, e eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser fiel à Escritura. Eu não posso falar o que ela não diz. Então, tem alguns textos que corroboram sim com essa visão e tem outros que não. E na visão carismática, qualquer dom pode ser evidenciado como manifestação de dom sobrenatural, como nós vamos ver ali na carta de Paulo, que é muito lida, referenciada, porém, na hora da prática, de trazer para o entendimento da igreja, ela fica relegada. As cartas de Paulo, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, principalmente 12 e 14, vai focar muito na questão dos dons sobrenaturais. Tá bom, irmãos? Esse aqui é o primeiro vídeo de leitura. Eu vou voltar a fazer uma leitura também nessa obra aqui, em outro tema, que também existe na primeira carta de Corinto. Eu vou deixar no ar e depois a gente vai estar falando sobre isso. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.